Um usuário estava utilizando um programa de correio eletrônico para a elaboração de uma mensagem quando foi convocado para uma reunião de emergência. Temeroso de perder o texto digitado até esse momento, ele interrompeu a edição, fazendo com que a mensagem parcial fosse salva e pudesse ser retomada mais tarde. A pasta padrão em que a mensagem parcial foi salva é denominada letra A, spam, letra B, rascunhos, letra C, lixeira, letra D, caixa de saída e a letra E, caixa de entrada. Pessoal, para responder esse tipo de questão, a gente tem que compreender qual é a função de cada uma das principais pastas nos programas de correio eletrônico de forma bem generalizada. Por exemplo, aqui, vou pegar o exemplo da caixa de entrada, ou em alguns programas pode ser chamada só de entrada. Essa é a pasta que armazena por padrão as mensagens recebidas. Já a pasta rascunhos, que vem logo após ali, essa a gente pode chamar de pasta onde estão as mensagens inacabadas, ou ainda a pasta onde por padrão estão as mensagens salvas. Vou explicar por quê. Quando nós estamos redigindo uma determinada mensagem de correio eletrônico e a gente, por alguma razão, não deseja enviar a mensagem naquele momento, muitas vezes a gente vai pedir então para salvar essa mensagem. Estou redigindo, parei no meio da mensagem, não quero enviar ela agora e tenho que fazer uma outra atividade. Então o ideal é salvar essa mensagem para depois retomar o trabalho de onde eu parei, né? E qual é o padrão dos programas de correio eletrônico quando o usuário pede para salvar uma mensagem? A maioria dos sistemas de correio eletrônico, quando o usuário pede para salvar uma mensagem, essa mensagem é armazenada automaticamente na pasta rascunhos. E aí, depois que o usuário quer retomar o trabalho nessa mensagem, o usuário entra na pasta rascunhos, termina de redigir aquela mensagem e aí sim acaba enviando a mensagem. Então a gente pode dizer que a pasta rascunhos tem duas definições teóricas. Aí, de uma forma genérica, nos vários programas de e-mail. Primeira definição teórica, pasta para armazenar as mensagens inacabadas. E a segunda definição teórica, pasta onde, por padrão, são armazenadas as mensagens salvas, certo? Isso é a definição de rascunhos. Vamos só continuar falando das outras. Existe também ali a pasta mensagens enviadas, ou simplesmente chamada enviadas em alguns programas de e-mail, que contém as mensagens que o usuário enviou para um determinado destinatário, certo? E que teve o seu processo de envio correto. Agora, itens excluídos, pessoal, é a pasta onde estão as mensagens que foram excluídas de outras pastas, e aí é como se fosse uma lixeirinha para as mensagens de e-mail, elas passam a constar em itens excluídos. Já a caixa de saída funciona assim. Quando o usuário redige uma mensagem e ele solicita o envio da mensagem, então redigir a mensagem e pedir para enviar, em primeiro lugar, essa mensagem, após essa solicitação de envio, vai para a caixa de saída. E aí as mensagens que estão na caixa de saída, elas estão ou em processo de envio, quer dizer, ainda não finalizaram o processo de envio, quando elas estão sendo enviadas, estão em processo de envio, ou estão aguardando o processo de envio ou aguardando o término do processo de envio. Porque quando a mensagem foi de fato enviada, aí ela sai da caixa de saída e passa a constar em mensagens enviadas. Então, quando a gente redige uma mensagem e solicita o envio, a princípio ela vai para a caixa de saída e ali ela entra na fila de envio, se eu enviei várias mensagens, e aí ela começa o seu processo de envio ou fica aguardando o término do processo de envio. Aí, quando de fato ela foi enviada, aí sim que ela vai para mensagens enviadas. E o lixo eletrônico que está ali, pessoal, em alguns sistemas de e-mail é chamado de pasta spam. Porque o lixo eletrônico serve para isso mesmo, para armazenar as mensagens que são identificadas como um potencial spam. Spam são as mensagens enviadas em massa, em grande quantidade, para destinatários que não solicitaram. E ali, lixo eletrônico, fica isso, com as mensagens que são consideradas como um potencial, como um possível spam, aí o sistema automaticamente armazena em lixo eletrônico. Isso são alguns exemplos, então, de algumas pastas. Vamos voltar para a questão, porque a questão dizia, né? Então ele estava temeroso, observa, de perder o texto digitado até esse momento. E aí ele interrompe a edição, fazendo com que a mensagem parcial fosse salva e pudesse ser retomada mais tarde. E aí eu pergunto, pessoal, quando a mensagem é salva,
para que ela seja retomada mais tarde, qual é a pasta onde por padrão fica armazenada essa mensagem? A pasta rascunhos, que nós temos ali na letra B de Brasil, que, como eu bem disse, tem duas definições teóricas, e as duas estão aí. É a pasta onde tem as mensagens inacabadas, o texto fala sobre ele não terminou ainda, né? Ele diz lá, um usuário estava utilizando o programa de correio eletrônico para a elaboração de uma mensagem quando foi convocado para uma reunião de emergência, quer dizer, ele não tinha terminado a mensagem. Então, quer dizer, pasta onde estão as mensagens inacabadas se enquadra. Além disso, eles enquadraram a segunda definição teórica de rascunhos, porque ele diz, temeroso de perder o texto digitado até esse momento, ele interrompeu a edição, fazendo com que a mensagem parcial fosse salva para ser retomada mais tarde. Segunda definição teórica de rascunhos, que é a pasta onde por padrão estão as mensagens salvas. Então, bem interessante essa questão, porque ela abordou as duas definições teóricas da pasta rascunhos, por isso a resposta, a letra B de Brasil, para essa questão.